Esta é a questão número 2 da segunda parte do exame de 2011, primeira fase. É uma pergunta de probabilidades que tem um enunciado um pouco extenso, com muito texto, não é? Portanto, estes enunciados requerem um pouco de paciência, ler com cuidado, mais de uma vez se for preciso. Bom, e entrar no contexto, ok? E então, nós temos aqui uma companhia aérea que vende bilhetes a baixo custo, exclusivamente para viagens com destino a Berlim ou Paris. Isto já é uma informação importante, ok? Portanto, nós só compramos aqui para Berlim ou Paris. Isto quer dizer que se eu souber, por exemplo, a probabilidade de uma delas, de Berlim, também sei a de Paris, não é? Porque é o contrário, uma vez que só há duas possibilidades. Se existissem mais possibilidades, já não poderíamos tirar essa conclusão. Vamos então focar a atenção aqui na 2.1 e depois passamos à 2.2. Diz então assim, 9 jovens, portanto, temos 9 jovens, decidiram ir a Berlim. E escolheram essa companhia aérea. Cada jovem paga o bilhete com cartão multibanco ou não, independentemente da forma de pagamento utilizada pelos outros jovens. Esta é também uma informação importante, ou seja, cada jovem vai pagar o seu bilhete, ou seja, vai-se repetir esta experiência 9 vezes portanto, a realização de uma experiência não depende do que aconteceu antes, ok? São independentes. Considero que a probabilidade de um jovem utilizar cartão multibanco para pagar o seu bilhete é 0,6. Ou seja, o que está aqui em causa é isto, a probabilidade, vamos chamar M a este acontecimento, ok? 0,6. Definimos então aqui o nosso M como sendo pagar com multibanco. Pagar multibanco. E o contrário será então não pagar com multibanco, é o não M, não é? Se precisarmos de o definir. E depois determina a probabilidade de exatamente 6 jovens, portanto nós queremos exatamente 6 jovens utilizarem o cartão multibanco, ok? Utilizarem o cartão multibanco para pagar o seu bilhete. Bom, vamos tentar visualizar a situação. Por acaso, este problema está aqui de acordo com uma lei aprendida agora no 12º ano, que eu já vou chamar a atenção para ela, depois irei resolver então por essa lei aqui ao lado. Mas primeiro vou fazer de uma forma um pouco mais intuitiva, supondo que ao lermos este enunciado não nos apercebíamos que era uma lei ou que deixava de ser uma lei, não sei. Bom, vou ver a situação. Então vou tentar imaginar aqui os 9 amigos. Então vamos ver, está aqui o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estão aqui 9 amigos. E o que é que nós queremos que aconteça a estes 9 amigos? Nós queremos destes 9 que exatamente 6 tenham pago por multibanco. Vamos colocar aqui assim mais ou menos à sorte. Por exemplo, este pagou com multibanco, este também, assim à sorte, não é? Este também com 1, 2, 3, 4, 5, são 6, não é? 6, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagaram com multibanco, quer dizer que os outros não pagaram com multibanco, não é? Agora, eu escolhi aqui uma ordem aleatória e portanto não tem necessariamente que ser esta ordem, não é? Por exemplo, eu defini que o primeiro pagou com multibanco, mas pode não ter pago, pode não ter sido com multibanco, não é? Portanto, o que eu tenho que contar aqui em primeiro lugar é de quantas formas eu consigo colocar nestes 9 lugares 6 M's, ou então 3 não M's, não é? Mas vamos nos concentrar nos M's, por exemplo. Então como é que eu faço isso? Reparem que se eu trocar um M com um outro M, não altera nada, não é? Porque os M's são todos iguais, é multibanco. Portanto, se eu trocasse aqui o primeiro com o terceiro, esta sequência ficava na mesma. E, portanto, vou fazer uma combinação, porque não interessa a ordem, são iguais os M's, não é? De 9 lugares, 6 a 6. O que é que esta combinação me faz? Dá-me todas as hipóteses de eu colocar aqui 6 M's. Esta é uma delas, esta que eu estou aqui a visualizar é uma delas. Portanto, se eu multiplicar por esta combinação, já estou a considerar as outras todas que não estou aqui a ver, ok? E agora vamos às probabilidades. A probabilidade de M é 0,6. De não M, como é que é a probabilidade de não M? Bom, a probabilidade de não M é igual a 1 menos a probabilidade de M, que é igual a 1 menos 0,6, ou seja, 0,4, ok? Não nos vamos esquecer que a probabilidade de A mais o contrário de A é igual a 1, sempre. E daí poderemos tirar que a probabilidade de não A é igual a 1 menos a probabilidade de A. Probabilidade do acontecimento contrário. Então, o não M é 0,4. E o M é 0,6. E vamos multiplicando então aqui pelas sucessivas probabilidades. É claro que se isto fosse impraticável, ou seja, se tivesse 30 lugares, eu não ia estar a escrever isto tudo, não é? Mas a metodologia, portanto, o esquema ajudava a pensar. E nós depois generalizávamos.
Portanto, 0,4 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Ora, o que é que isto me vai dar? Simplificando aqui esta expressão, 9, 6 a 6 vezes, reparem quantos 0,6 é que eu tenho aqui a multiplicar, 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6, 6 vezes, não é? A multiplicar, portanto fica em potência 0,6 elevado a 6 vezes 0,4 elevado a 3, ok? E pronto, esta era a forma mais simples de escrever aqui esta situação. Depois a calculadora faz estas contas, não é? E nós queremos aqui uma aproximação às centésimas e, portanto, vamos colocar aqui, fazer na máquina, ok? 0,25. E resolveríamos o problema, como eu disse no início, sem sequer nos apercebermos, estávamos a fazer aqui uma lei conhecida. Então eu vou falar agora dessa lei. Estou a falar da lei binomial. A lei binomial tem dois parâmetros, n e p. Eu já vou falar aqui melhor deles e vou refrescar esta lei. Portanto, no 12º ano, no primeiro período, capítulo das probabilidades, falamos de duas leis, a lei binomial e a lei normal. Já agora fica como dica, se aqui na primeira fase saiu a lei binomial, se calhar na segunda poderá sair a normal, não é? Mas isso é uma análise que eu também vou fazer depois num vídeo à parte, com algumas dicas. Agora, como é que nós sabemos se, ao contrário da lei normal, que é outra lei e não esta, nos diz no enunciado, este contexto está de acordo com, segue a lei normal, portanto, aí terá que ser dito. Na lei binomial não, na lei binomial existem aqui 3 pontos que nós temos que identificar que se verificam no enunciado. Quais são? Portanto, primeiro, vai-se repetir n vezes a mesma experiência. Há uma experiência que se vai repetir muitas vezes, um determinado número n. Neste caso, qual é a experiência? É fazer o pagamento. Fazer o pagamento é a mesma experiência que se vai repetir 9 vezes, neste caso, ok? 9 vezes. E esse 9 é o valor deste n. Portanto, este n é o número de vezes que se vai realizar a experiência. Neste caso é 9. O p é a probabilidade de sucesso. Nesta lei, nós definimos sempre uma probabilidade de sucesso e de insucesso. Portanto, perante esta situação, podem acontecer só duas coisas. Acontecer A ou não acontecer A. Neste caso é paga com multibanco ou não paga com multibanco. Portanto, isto tem que ser uma situação também a acontecer para estarmos perante a binomial. Ok? Temos só duas probabilidades, sucesso e insucesso. Neste caso, o nosso P vamos definir como sucesso ser o multibanco e poderemos definir aqui como 0,6, ok? Outra coisa que tem que acontecer para estarmos perante a binomial é as experiências que vão ser realizadas, as 9 experiências, são independentes umas das outras, mas isso também diz aqui no enunciado, não é? São independentes e, portanto, quando acontecem estes 3 fatores, portanto, vamos realizar n vezes a mesma experiência, a realização de uma para a outra é independente e temos duas probabilidades, acontecer uma coisa ou acontecer o contrário dessa coisa. Portanto, aí estamos perante uma binomial. E é só identificar o n e o p e depois aplicar aqui a fórmula. Reparem, a fórmula da binomial é esta. A probabilidade de ocorrerem k sucessos, portanto, o x é o número de sucessos que nós queremos. E vou definir aqui como sendo k. É dado por uma combinação de n, que é o nosso n ali da binomial, k a k, a probabilidade de sucesso elevado a k, vezes o contrário do sucesso, que é o insucesso, elevado a n menos k. Reparem que isso é o que nós temos aqui. Eu vou aplicar agora aqui ao nosso exercício. Probabilidade de x igual a 6. Nós queremos 6 sucessos, porque queremos 6 jovens a utilizar o multibanco. Fica uma combinação de 9, 6 a 6, vezes a probabilidade de sucesso é 0,6 elevado a 6 vezes 0,4, que é o contrário, não é? Elevado a 9 menos 6. Portanto, que vai dar exatamente a forma que nós vimos ali ao lado. E, portanto, a lei binomial acaba por ser simpática porque permite ser aplicada mesmo que nós não nos lembremos que o estamos a fazer, não é? Se começarmos a olhar para o problema num contexto que ele invoca, nós conseguiríamos também resolver o problema. Ok? E, portanto, aqui elevado a 3. E isto vai dar, então, 0,25. A vantagem de identificarmos a lei binomial é que se torna tudo um pouco mais simples, não é? Se nós soubermos a fórmula, e a fórmula não aconselha a decorar, aconselha a perceber assim por este esquema, porque é que fica assim, não é? Isto é sempre assim, como podem ver. E, portanto, ficaria um bocadinho mais prático de trabalhar se nos lembrarmos da fórmula e se identificarmos o n e o p. Ok? Bom, então vou agora para a 2.2, que diz o seguinte: a companhia aérea constatou que quando o destino é Berlim, 5% dos seus passageiros perdem o voo e que quando o destino é Paris, 92% dos passageiros seguem viagem. Sabe-se que 30% dos bilhetes a baixo custo que a companhia aérea vende tem por destino Berlim. Bom, esta é uma pergunta de axiomática, estão-nos a dar probabilidades.
E portanto o ideal nestas questões é nós começarmos a tirar os dados bem. E para isso precisamos definir acontecimentos, não é? Porque eu preciso definir este 5%, é a probabilidade de acontecer o quê? E portanto vou ler o enunciado e definir aqui alguns acontecimentos que sejam necessários. A companhia aérea constatou que quando o destino é Berlim, vamos então definir aqui um B, que representa, portanto, o destino Berlim. O destino Berlim. Ok? E mais 5% dos seus passageiros perdem o voo. Quando o destino é Paris, 92% seguem viagem. Bom, vamos definir aqui Paris, mas reparem uma coisa, para eu definir Paris é escusado estar a definir um P, porque lá está, como neste exercício só acontecem duas coisas, ou vai para Berlim ou vai para Paris, eu posso definir ou vai para Berlim ou não vai para Berlim, ok? Porque já é o Paris. Se houvessem mais coisas, não é? Portanto, este é destino Paris. E mais, e depois está aqui em causa seguir viagem ou não seguir viagem, não é? Segue ou não segue? Então vamos definir um outro acontecimento, vou-lhe chamar V, que é seguir viagem. Fazer viagem, fazer ou não fazer, não é? Fazer viagem. Ok, definimos os acontecimentos que nos interessam e agora vamos tirar os dados aqui para... aqui à parte. Este 5% será então o quê? Reparem uma coisa que agora aqui é que poderia estar o problema. É preciso conseguir identificar um enunciado o que é uma condicionada. E nós geralmente testamos numa condicionada quando o valor que nos estão a dar, que é este 5%, diz respeito apenas a um nicho. Está condicionado ali àquele nicho, não é? Que neste caso é o quê? Reparem, quando o destino é Berlim, estes 5% verificam-se, mas verificam-se apenas quando o destino é Berlim. E, portanto, o que eu posso dizer a respeito destes 5%, posso dizer que é a probabilidade de perderem o voo, ou seja, não viajarem, mas não é só não viajarem, é sabendo que compraram viagem para Berlim. Sabendo que, ok, é uma condicionada. Eu sei que o meu universo é as pessoas que compraram para Berlim. E, portanto, é algo que nós sabemos. 0,05, ok? Da mesma forma, temos também aqui uma condicionada, a probabilidade, portanto, perdem o voo. Quando o destino é Paris, 92% seguem viagem. Portanto, a probabilidade de viajar sabendo, ou dos que compraram para Paris, ou seja, não Berlim, é 0,92, ok? E mais, a probabilidade, 30% dos bilhetes a baixo custo da companhia têm por destino Berlim, ok? Aqui é notoriamente a probabilidade de Berlim, de comprar para Berlim, é 0,3. Bom, e isto quer dizer que a probabilidade de não comprar para Berlim, ou seja, para Paris, é 0,7. E agora o que é que pedem? Também é importante retirarmos o que nos estão a pedir. Determina a probabilidade de um passageiro que comprou um bilhete a baixo custo nessa companhia perder o voo. Ou seja, estão-nos a pedir a probabilidade de perder o voo é a probabilidade de não viajar. Qual é a probabilidade de não viajar? Ok? Bom, e para resolver este problema poderá dar jeito aqui um esquema que eu vou fazer e é um esquema muito útil neste género de enunciado, ok? Que é as árvores de probabilidades, em que vamos trabalhar aqui com o condicionado. Então eu acho que se devem imaginar a fazer a situação, entrar no contexto do problema. Vocês chegam à companhia aérea e o que é que vão fazer? Vão comprar um bilhete, não é? O que é que pode acontecer? Podem comprar para Berlim ou para Paris, não é? Qual é a probabilidade de comprarem para Berlim? Bom, isso temos no enunciado, é 0,3. Qual é a probabilidade de não comprar para Berlim? 0,7. Nestas árvores, reparem, cada ramificação, podem ter mais ramos, não é? Não tem que ser só 2. O somatório das probabilidades tem que dar sempre 1, porque isto é tudo o que pode acontecer, não é? E agora, comprando para Berlim, o que é que me pode acontecer? Posso fazer viagem ou não fazer viagem, não é? E aqui é a mesma coisa, se não comprar para Berlim, posso fazer viagem ou não fazer viagem. Reparem que acontece a mesma coisa, a soma de cada probabilidade nesta ramificação aqui também tem que dar 1, ok? Porque vai acontecer isto ou isto, uma destas coisas tem que acontecer de certeza, depois disto já ter acontecido. Então dá sempre 1 também aqui. O que é que nós sabemos? A probabilidade de não fazer viagem sabendo que vai para Berlim é 0,05. Estas condicionadas é o valor aqui na árvore corresponde a estes valores aqui, ok? Isto aqui são condicionadas. É a probabilidade de não viajar sabendo que comprei bilhete para Berlim, ok? E esta, a probabilidade de viajar sabendo que não comprei para Berlim. Bom, esta é esta aqui, 0,92, ok?
Bom, como nós sabemos que o somatório em cada ramificação tem que dar sempre 100, ou 1, não é? Aqui é 0,95. E aqui tem que dar 0,08. Portanto, há aqui muita informação que nós temos. Reparem, eu tirei aqui uma probabilidade, que é esta, a probabilidade de viajar sabendo que comprou para Berlim. Por acaso, acho que nem me vai fazer falta para o exercício, mas pronto, é uma coisa que se tira fácil. E também tirei aqui esta. Eu sei que a probabilidade de não viajar sabendo que não comprou para Berlim, ou seja, comprou para Paris, é igual a 0,08. Já são mais dados que eu tenho do enunciado, não é? Que a árvore me ajudou a calcular. Bom, e agora vamos nos concentrar aqui no que me pedem. O que me pedem é não viajar. Então, olhando aqui para a minha árvore, a probabilidade de não viajar é a probabilidade de fazer este caminho, portanto, este. Portanto, tenho que vir aqui ter, ou tenho que vir aqui ter, que é onde eu tenho o não viajar, não é? Mas tem que começar do início. É a probabilidade de comprar para Paris e não viajar, ou a probabilidade de comprar para Berlim e não viajar, ok? Tem que considerar estes dois caminhos. E, portanto, a probabilidade de não viajar é dada por a probabilidade de comprar para Berlim e não viajar, ou seja, mais a probabilidade de não comprar para Berlim e não viajar. Ok? E agora onde é que eu vou buscar estas probabilidades? B e não V. Bom, vamos reparar, o B e não V podemos ir buscar esta condicionada, não é? Que na prática, nas árvores, é muito simples de calcular. Reparem, eu vou até aqui fazer de uma forma prática, é só fazermos isto. B e não V, nós vamos ver o caminho, é 0,3 vezes 0,3, depois vou já explicar melhor, vezes 0,05, mais... Agora, não B e não V. Não B e não V é este caminho aqui, não é? Então é 0,7 vezes 0,08. Ok? E agora é só uma questão de fazer a conta. Eu vou só justificar melhor aqui este passo. Reparem aqui nesta situação. Se nós sabemos que... Portanto, nós temos esta condicionada. A probabilidade de não V, sabendo B, é igual a 0,05. Nós temos a fórmula da condicionada, não é? A probabilidade de não V e B a dividir pela probabilidade de B igual a 0,05. Ou seja, o P de B pode passar para outro membro para a operação inversa, não é? Ficamos então com vezes e ficamos com 0,3 aqui. Reparem que quando eu quero então não V e B, ou B e não V, é a mesma coisa, ok? É só seguir aqui o caminho da árvore e multiplicar. É o que aconteceu aqui. Ok? E pronto, temos esta situação. Agora é uma questão de fazer aqui a conta. Eu vou já aqui fazer estas continhas. Diz então que é 0,3 vezes 0,05 mais 0,7 vezes 0,08. E isto vai dar 0,071. Ok? Que é então o que nos estão a pedir. A probabilidade de não viajar dá 0,071. Bom, isto está tudo. Então, até uma próxima.